Então, bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje, 7 de setembro, o dia, que a gente comemora a independência do Brasil, Que Deus abençoe nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente consiga sair dessa situação. Mas a gente precisa de se arrepender, cada um individualmente. E hoje nós vamos falar sobre a santificação no mundo real. Então, a santificação é um processo contínuo, pelo qual cada um que crê em Jesus se torna mais semelhante a Ele, em pensamentos, palavras e ação. E assim, há um certo preconceito com isso, porque santo é uma coisa assim, que de um modo geral a gente considera muito distante da gente, muito longe. Mas na verdade, santo é separado. E se a gente crê em Jesus, a gente é separado para Ele. Então, esse processo de santificação, de se assemelhar cada vez mais a Jesus, é uma obra da graça de Deus. Ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus, que aí ele vai transformar o nosso caráter, vai nos fazer agir de forma a agradar a Deus. Assim, a parte maior é providenciada pelo Espírito Santo de Deus. Como a gente fala, a gente tem que buscar ser uma pessoa melhor. Mas não é pela nossa força, é pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa performance, pelo nosso desempenho, é pela cruz do Calvário, por aquilo que Jesus fez. Porque ele que era o único que não teve dolo nem dano algum, ele provocou a nenhuma pessoa na terra, era santo, então perfeito. A santidade que a gente vai tratar aqui não é aquela que é perfeita, é aquilo que te impulsiona a caminhar para próximo de Jesus. Então, essa santificação está mais próxima do que você imagina, não é aquela coisa distante lá no céu, ela é real, começa nas pequenas coisas. Por que eu sei disso? Porque Jesus nos amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E a vida eterna é qual? Que te conheçam a ti como o único Senhor e Salvador. E para que esse processo de conhecimento nos leva à santificação, à separação, é o aproximar-se dele. E qualquer passo que você der na direção de Jesus, ele será valorizado, Porque eu tenho certeza disso, porque ele ama cada um de nós. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e saiba que a santificação pode acontecer comigo e com você, Ela é real neste mundo de hoje. Então, assim, é possível, é possível. Então, assim, antes de prosseguir, eu sempre faço lembrança de 2 versículos, Como diz a Valnice Milhomem, a Bíblia se explica com a própria Bíblia. E o versículo é assim, Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E também lá em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é própria para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, no nome santo de Jesus. Então vamos a uma parte assim um pouco assim, meio o que é, para definir o que é santificação. A gente pode falar que não é, como eu já disse, não é perfeição. Ela é um processo que vai te aproximar de Jesus, mas ela não é perfeição e nunca será. Por quê? Porque a própria Bíblia fala, só há um justo sequer um, que é Jesus. Então, por mais que a gente tente se aproximar dele, nós não seremos como iguais a ele, E
E esse processo, ele é contínuo. Ele só tem o dia de começar, ele não tem o dia de terminar, ele dura a vida inteira. Então, é um processo gradual que a gente vai buscar ser semelhante a Jesus. Isso implica em transformação de caráter. E é uma obra de Deus, como eu disse, é o Espírito Santo que nos vai dar força e poder para alcançar. Então, é Deus mesmo que nos capacita a ter essa vida santa, que na verdade não é aquela vida, né, sem nenhum dolo ou sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. É apenas você está separado para seguir a Jesus. Você vai procurar ser semelhante a Ele. Isso que é o processo de santificação, mas é totalmente necessária. Então, assim, ela é uma obra do Espírito Santo, é o poder de Deus que vai nos capacitar, mas tem a cooperação do homem. Jesus é maravilhoso, ele não nos quer fazer sentir inúteis, que a gente não serve para nada. Não, ele mesmo estabeleceu uma colaboração conosco. E esse processo de santificação, ele te dá todo o poder, mas sua parte é querer e buscar, né? Então, assim, há um esforço para obedecer a Deus, para conhecer qual que é a vontade dele, para conhecer como é que ele é, porque você vai se assemelhar a quem? Você tem que saber quem é Jesus para que você deseje ser semelhante a ele, né? Então, assim, é tipo assim, você se esforça, né? Você vai ter que se dispor a fazer isso, mas o poder é de Deus e não é por sua causa, é por causa da cruz, porque ele amou primeiro. Então, assim, e como nós podemos alcançar essa santificação? Uma pessoa comum que crê em Jesus como Senhor e Salvador, como é que a gente pode buscar essa santificação? Primeira coisa é aquilo que eu falei em relação ao nosso país. Nós devemos buscar arrependimento pelas nossas atitudes. Então, isso vai ser em relação à nossa vida separada também. É reconhecer os nossos pecados, confessar diante de Deus, pedir perdão, buscar ajuda do Espírito Santo e abandonar aquilo que me separa de Deus. É necessário também você ler, meditar, estar exposto à palavra de Deus, porque ela é que vai conter exatamente como é que eu devo ser. Eu vou me espelhar em Jesus, então eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que saber como é que ele agiu em cada situação. Então a gente precisa de se expor à palavra de Deus, precisamos de ler regularmente, precisamos de meditar sobre os ensinamentos e não só meditar, viver, praticar, né? Também a gente tem a oração, que é uma forma de alcançar, porque a oração é a nossa comunicação com o Senhor. Então, é através da oração que a gente vai buscar: Senhor, me ajuda, o que eu devo fazer? Senhor, me dê sabedoria para enfrentar, que decisão eu devo tomar, o que eu devo fazer em relação aos meus desafios. E você não está sozinho. Ele preparou o Espírito Santo de Deus para fazer morada em você, mas também nós somos seres sociais. O Senhor preparou uma comunidade. Que comunidade é essa? É a igreja, é a comunhão com os outros santos. Isso vai nos encorajar, isso vai servir de apoio, isso vai ajudar cada um de nós a caminhar junto. Está escrito, é melhor ser dois do que um. Então, é importante a comunhão, o conviver. Então, assim, você vê que não são coisas muito difíceis de fazer, porque todos nós temos necessidade do outro. E o outro, ele é uma das forças que Deus usa para nós mesmos, porque a gente se vê no outro. Há muitas coisas que a antropologia, a sociologia explica para o outro, através do outro. Então, assim, nós somos
resultados na nossa própria vida daquilo que recebemos do outro. Então, assim, é importante a vida em convivência, em comunhão. Também temos que obedecer. A gente vai buscar saber como que é que Jesus foi, como que ele agiu. Eu vou querer ser semelhante a ele, para isso eu vou ter que obedecer. Então, isso. Quais são os 2 mandamentos? Se você praticar esses 2, você já vai estar caminhando nessa jornada de santidade, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu eu, com toda a sua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Eu já falei aqui outras vezes, o Luiz Saião me impactou quando ele falou, olha, diante dos teus olhos está alguém por quem Jesus morreu. Isso é para nos estimular a ter amor, a ter misericórdia com o outro. Então, amar o próximo faz parte da obediência a Deus, e a gente precisa se estimular a isso, ainda, né, que em algumas circunstâncias é um grande desafio, né? E amar o outro é perdoar, é ser correto, ser justo, ser honesto, viver uma vida de integridade. E você vai obedecer a Deus, mas há aquele mistério do Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mistério da Trindade, que nenhuma inteligência humana vai conseguir explorar e definir completamente. Então, você vai conhecer quem é Jesus, vai saber que é o poder de Deus, mas que há o Espírito Santo, e eu preciso me submeter ao Espírito Santo, que é quem? Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, ele enviou o Espírito Santo, que é aquele conselheiro, aquele ajudador, aquele ensinador que está dentro de nós. Então, nós precisamos de permitir que o Espírito Santo nos guie, nos capacite, nos vá levando nesse caminho de semelhança com o Senhor. Então, nós precisamos nos submeter à direção do Espírito e não a nós. Porque, olha, eu vou te falar, daqui a 2 meses, eu faço 68 anos. Olha, 41 deles já tendo escolhido viver, né, buscando essa semelhança com Jesus, e como tem situações que é difícil, como que às vezes a gente não quer se submeter, a gente quer fazer as coisas da nossa cabeça, mas já posso te dizer, não funciona, não funciona. Muitas vezes o Senhor não faz nada, ele deixa a gente quebrar a cabeça para a gente aprender. Mas, como diz, tudo é treinamento na mão do Senhor. Então, nós devemos nos submeter ao Espírito Santo. E também a gente tem que fazer algum esforço. A gente costuma dizer, o que a gente é? Corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria, né? Eu gosto de falar que é a tabela periódica. A alma, nossas emoções, vontade e mente. E o espírito é a parte de Deus em nós. Então, a alma muitas vezes nos puxa para sentimentos, para situações que naquele instante parece que vai resolver o problema da nossa vida, mas não é. Então a gente tem que se esforçar, às vezes não ceder a certos desejos fortes, né? A Bíblia chama de concupiscência da carne, aquilo que te chama e você muitas vezes se deixa levar. A Bíblia fala, né, o coração é enganoso, então muitas vezes os nossos sentimentos nos enganam, muitas vezes a gente faz oração errada, querendo uma coisa longe do que Deus quer, porque não é a vontade de Deus, é a nossa. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo a gente sendo assim, Ele não desiste da gente. Você pode continuar mesmo assim, porque não há um sequer. Todos estamos no mesmo barco, todos precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar, nos orientar. E nós vamos ter que ter um foco. Que foco é esse? Nós não definimos a santificação como o processo de se tornar semelhante a Jesus? Então eu tenho que focar em Jesus, buscar imitá-lo em tudo que ele faz. Ele é o nosso exemplo perfeito de santidade.
Olha, sabendo que a gente tem uma cosmovisão relacionando a santidade como algo muito distante da gente, muito difícil, eu trouxe aqui uma parábola. Quem sabe ela pode nos ajudar a compreender um pouquinho mais. É assim, eu vou ler para vocês. Em um pequeno vilarejo vivia um velho e sábio oleiro. Oleiro é que trabalha com argila, né? E faz vasos ou os mais diversos materiais, né? Instrumentos de argila, de barro, né? Ele também era um mestre na Torá. O que é a Torá? Torá são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse oleiro também era estudioso da Torá. E um dia, um jovem discípulo, ansioso por aprender os segredos da santidade, aproximou-se desse oleiro, que também era mestre. Mestre, disse o jovem, ensina-me o que é santificação. O que devo fazer para me tornar santo? Devo passar meus dias em oração e jejum? Devo me afastar do mundo e de suas tentações? O velho oleiro não respondeu imediatamente. Ele pegou um pedaço de barro grosseiro, cheio de pequenas pedras, galhos, impurezas, né? Eu imagino que ele estivesse na beira do rio, né? E pegou aquela argila toda misturada, né? Com pedra, com galho, com folha, com impureza. Então ele falou, antes de criarmos qualquer coisa de valor, devemos preparar o barro. Ele entregou o pedaço de barro ao discípulo e lhe pediu que o amassasse, retirando todas as impurezas. O jovem, desapontado com a tarefa mundana, começou a amassar a argila. Mas cada vez que ele sentia uma pedra, um pedaço de galho, ele o jogava para o lado com impaciência. Mestre, isso é tedioso e sujo. Desculpa. Não vejo como essa tarefa possa me levar à santidade. O oleiro sorriu gentilmente e respondeu, você busca a santidade no que é grandioso, mas ela está escondida no que é pequeno. A santidade não é o vaso perfeito que um dia faremos. A santidade é este exato momento, a escolha de retirar as impurezas, a sujeira do barro, mesmo que pareça um trabalho sem importância. Ele continuou, a vida é como este barro, está cheia de pequenas impurezas, uma palavra impensada, um momento de impaciência, um pensamento egoísta, um pequeno ato de desonestidade. Cada detalhe que nos afasta de Deus, que nos faz cometer algo que muitas vezes até nos arrependemos. Mas a verdadeira santificação não está em ir ao templo e orar por horas. A santificação é o trabalho humilde de purificar a sua vida todos os dias. A santificação é o trabalho humilde de escolher a bondade em vez da impaciência. A santificação é o trabalho humilde de escolher a honestidade em vez da conveniência. A santificação é transformar a vida comum em algo que possa ser usado para um propósito sagrado. E este propósito sagrado é nos assemelharmos a Jesus. Então, o jovem ali, é uma parábola, né? Ele entendeu a lição, compreendeu. E aí ele se ajoelhou e começou a amassar o barro com outra intenção, outro foco. Ele limpou com cuidado, com paciência. Ele entendeu que a santidade não é um destino distante, mas é um trabalho contínuo e silencioso de tornar cada momento da vida uma oferenda a Deus.
Então, assim, são detalhes, né? E agora eu queria trazer, assim, os versículos, né, da Bíblia. Então, essa cosmovisão de que é longe, que é difícil, não, é só Madre Teresa de Calcutá, só aquelas pessoas, Irmã Dulce, né, que são as santas. Na verdade, não. Na verdade, você pode conseguir, porque você não está sozinho. Esta é uma obra do Espírito Santo. Olha só, eu separei aqui 5 versículos. Tenham paciência. Romanos 8:27 diz assim: e aquele que examina os corações, quem é? É Jesus, é o Espírito Santo de Deus que mora em nós. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que é interceder? Se colocar no lugar. Ele já fez essa obra de nos aproximarmos de Deus novamente, porque ele morreu sem ter pecado nenhum. Morreu no nosso lugar, para que a gente tivesse vida. Então, o Senhor está vendo cada passo, cada impureza, cada detalhe que a gente vai buscar tirar da nossa vida, o Senhor está vendo e está valorizando. Em Romanos 12:1 também diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Aquele que envolve a mente, envolve os pensamentos. Então você vai tomar decisões racionais, pensadas. Não tem como tirar o sentimento de nós, porque Deus nos fez com sentimento. Mas aqui Paulo está clamando, está rogando para que a gente se apresente a ele. Há um sacrifício, não tem como. Eu costumo dizer que não existe amor sem sacrifício. Então esse sacrifício, ele é vivo, ele é santo, quer dizer, é algo que você está separando para ofertar a Deus e é agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quer dizer, você vai pensar, você vai ler, vai estudar a Bíblia, vai falar assim, o que será que Jesus faria no meu lugar? Né? Então, você deve procurar imitá-lo. Também em 2 Coríntios 7:1 diz assim: portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha, cada um desses versículos a gente poderia ficar um tempão falando sobre ele, mas eu vou só falar assim, pouca coisa. Quer dizer, purifiquemo-nos. Então, aquela parte é o poder de Deus, mas também a nossa disposição de nos entregar, de nos purificar, tanto o corpo quanto o nosso ser, né, no corpo, na alma e no espírito, aperfeiçoando-nos e a santidade no temor de Deus. Está escrito também na Bíblia, né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Se você teme a Deus, você vai ser humilde, você vai pedir a Deus que te ajude, você vai reconhecer, vai se arrepender, vai pedir perdão, vai perdoar. Em 1 Tessalonicenses 4:3 também fala: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, que é um outro problema, né? Porque atrás dele vem a destruição de muitas famílias, há muito problema atrás disso. Então, às vezes, se você puder controlar o seu desejo, vai ser bom. Então, a vontade de Deus é essa, que vocês sejam santificados. Ele preparou isso. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar nesse caminho de santificação. Em 1 Coríntios 1, verso 2 também está: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Olha só, Jesus já vê que nós conseguiremos, ele sabe que se a gente pedir a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguir. Então, nos chama de santos, com todos os que estão em todo lugar, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, assim, nós somos tratados como santos.
E eu separei mais versículos porque a gente precisa de colocar, dispor nossa mente para essa realidade, que a santificação não é algo distante, longe, que o Senhor tem interesse nisso. Ele preparou todas as ferramentas, todas as condições para que a gente consiga seguir essa jornada, esse processo de santificação. Olha só, em Atos 9:32 está assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Lida era uma cidade, ele chamou todos que habitavam lá de santos, separados do Senhor. Então, a Bíblia trata de forma assim, corriqueira. Então, nos dá a possibilidade de você ser santo. Você já é santo para Deus, que Ele já está confiando em você, que você vai alcançar. Olha só, em Romanos 7 também está escrito: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 12:13 também: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. No Romanos 15:25 também agora está escrito: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. É Paulo falando. Romanos 16:2: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então está falando que a gente vai receber as pessoas, vai ser hospitaleiros, vai tratar bem, vai apoiar as pessoas. E Romanos 16:15 fala: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpos, e a todos os santos que estão com eles. Então, nós somos chamados e tratados de santos, porque o Espírito Santo preparou tudo para que a gente pudesse ser imitador de Cristo, seguir a Ele, ser semelhante a Ele. Então já vamos para o versículo-chave. Está lá em 1 de João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquelas condições de você se arrepender, pedir perdão, você obedecer, você se submeter ao Espírito Santo, está aqui. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é possível esse caminho. Em 1 de Pedro 1,15 está assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então é uma ordem. E ele não temos nada na Bíblia que o Senhor mande a gente fazer que não seja possível. Então, assim, o processo de santificação, na verdade, é um presente de Deus. É um chamado para vivermos vidas que o honrem, que o glorifiquem. Então, assim, é uma graça de Deus. E a nossa parte vai ser um pequeno esforço, para prosseguir nesse caminho de santidade, mas sabemos que o Espírito Santo está conosco e nos vai guiar. Então, concluindo, o que nós vamos lembrar? Que a santificação é um processo contínuo. Você não vai se tornar perfeito, assim, em tempo nenhum da vida, porque perfeito só há um, que é Jesus. Mas nós vamos buscar ser semelhante a Ele. Certamente teremos momentos de falhas, de desânimo, mas não é para a gente desistir. Continuemos a buscar, confiando na graça de Deus, porque é o Espírito Santo que nos guia, que nos orienta, é Ele que vai nos transformar à imagem de Cristo. Então, a Bíblia nos ensina que em qualquer situação podemos fazer a escolha certa, E essa escolha vai nos levar para mais próximo de Jesus. Então, e lembrando lá do começo, essa semelhança vai ser no pensamento, na palavra e na atitude, E elas, nós já vimos, é uma obra da graça de Deus. Deus mesmo prepara os recursos para nós. Então, essa transformação é feita constante e continuamente.
né? Nós vimos lá o discípulo da parábola, né? Ele percebeu que a santificação é um processo onde a santidade é o exato momento que resolvemos retirar uma pequena sujeira, uma pequena impureza, mesmo que o trabalho pareça sem importância. Então vou, né, voltar a fazer o repetir após mim, né, que é uma boa coisa a fazer para que entre no nosso cérebro, né? Então eu vou confessar o meu pecado. Eu creio que Jesus é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça, conforme a gente viu em 1 João 1:9. Eu não vou viver de acordo com as minhas emoções, os meus sentimentos, vamos dizer assim, a minha carne. Eu vou viver pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou filha, eu sou filho de Deus, conforme vemos em Romanos 8:13. Eu vou seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja santificada, que você seja santificada, santificado. Eu vou me abster da imoralidade sexual, como vimos em 1 Tessalonicenses 4:3. É o Senhor que me capacita, é o Espírito Santo de Deus. E por que Ele consegue capacitar? Porque Ele é santo. E Ele me chamou e me disse: seja santo em tudo o que fizer, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santa. Então, já vou finalizar com uma oração. No nome santo de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque um dia o Senhor me alcançou, o Senhor me deu a vida e depois me chamou, Senhor. Eu te agradeço pelo seu amor incondicional que me foi oferecido. Eu te agradeço porque o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinha. Eu creio, Senhor, que a santificação é possível, Senhor, e que eu poderei tomar a melhor decisão em cada situação. Eu continuarei a me santificar a cada dia, confiando sempre que o poder e a força vêm pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero, e eu desejo, e eu oro para que você possa abrir o seu coração para receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar cada um de vocês. Tenha uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Vou pedir para assinar o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, curtir a página. Quando o sininho fica preto, todo vídeo que a gente lançar novo no canal, ele fica de notificar, né? Pedir para compartilhar o vídeo. Quem sabe, nesse exato momento, pode ter alguém precisando de ouvir essas palavras. E não vamos desistir. É o Senhor que é a nossa força para seguirmos santificando. Nesse processo de santificação, com certeza a gente vai aproximar de Deus. E nos aproximando de Deus, nós também, né, nessa aproximação, nós clamaremos pelo nosso país. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e que nós possamos viver dias melhores. Em nome de Jesus, amém.